E aí, pessoal, aqui é a Cintia do PET Engenharia Química e hoje eu vou ensinar para vocês sobre como inserir fórmulas no Excel e como fazer referência às células. Primeiramente, eu vou ensinar como inserir fórmulas porque é a partir disso que a gente consegue fazer as referências. Então, uma fórmula no Excel, ela é sempre precedida pelo sinal de igual e ela pode conter tanto operadores aritméticos quanto funções. No caso das funções, elas são apresentadas da seguinte forma: eu sempre vou colocar o sinal de igual, o nome da minha função e em seguida o seu argumento. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a raiz quadrada do número 81, eu vou colocar o sinal de igual, o nome da minha função, que nesse caso é raiz, e aqui eu posso clicar duas vezes em cima dessa função, ou então, como ela já está selecionada, eu aperto a tecla Tab do teclado. E aqui perceba que o próprio Excel nos mostra como essa função deve ser escrita. Então, é raiz e entre parênteses um número, que no nosso caso é 81. E aqui eu não posso me esquecer de fechar esse parênteses, porque caso contrário, ele vai dar erro. E quando eu aperto a tecla Enter, ele nos mostra que a raiz quadrada do número 81 é o número 9. E vale ressaltar também que esse assunto sobre funções, ele será abordado mais para frente. Bom, pessoal, depois que nós vimos como inserir fórmulas no Excel, vamos aprender o que são as referências. Uma referência, ela identifica uma célula ou então um intervalo de células. E para que a gente consiga fazer essas referências, nós vamos utilizar o sinal de igual, que é o que a gente já vinha trabalhando para inserir as fórmulas, e nós devemos digitar a coluna e a linha da célula que queremos referenciar. Ou então, de uma maneira mais prática, nós colocamos o sinal de igual e clicamos sobre a célula referenciada. Aqui nesse exemplo, nós vamos conseguir visualizar melhor o conceito de referência relativa. Dos nossos conhecimentos de física, sabemos que, para obter a velocidade média, nós devemos dividir a variação do espaço pela variação do tempo. Então, nesse exemplo, nós temos os dados de espaço e os dados de tempo, e a partir deles nós conseguimos obter os dados de variação. Aqui na velocidade, ao invés de introduzirmos uma fórmula que divida o número 1 pelo número 6, a gente pode utilizar o conceito de referência. Então, nós vamos referenciar duas células por meio de um operador aritmético. Primeiro, nós vamos introduzir o sinal de igual e vamos clicar na variação de espaço. Nós vamos adicionar o operador aritmético da divisão, que é a barra, e nós vamos clicar sobre a variação do tempo. E vamos dar Enter. Perceba que o Excel automaticamente nos dá o resultado dessa divisão. E aqui, uma das particularidades da referência relativa é que ela faz referência não aos valores em si dessas duas células, mas sim aos endereços da célula. Ou seja, eu não dividi o número 1 pelo número 6, eu dividi a célula E8 pela célula F8. Então, quando eu mudo algum desses valores, dessas duas células, ao invés de 1 eu tenho 2, por exemplo, automaticamente minha velocidade muda também, porque ela está referenciada com a célula E8 e não com o valor de 1. E para a gente terminar esse exercício, nós podemos tanto repetir os mesmos passos, como também nós podemos utilizar a alça de preenchimento. Então, a gente vai vir aqui na célula que contém a nossa fórmula, e nós vamos utilizar a alça de preenchimento arrastando para baixo. Perceba que o Excel ele vai realizar todas as outras contas que faltaram. E o que ele fez? Ele fez um incremento de uma linha, de uma unidade de linha para cada caso. Então, aqui eu tinha a célula E8 sendo dividida pela F8. Na de baixo, eu tenho o E9 dividido por F9. E assim por diante. Então, a gente pode perceber que quando nós arrastamos via alça de preenchimento, uma célula que apresenta uma fórmula com referência relativa, essa fórmula ela se modifica para se adequar nessa lógica da formulação. Então, ele sempre vai incrementar uma unidade de linha para cada fórmula. Agora, pessoal, nós vamos aprender um outro tipo de referência que o Excel nos fornece, que é a referência absoluta. A referência absoluta, ela indica que uma célula ela foi referenciada para construir uma fórmula, só que quando nós formos utilizar a alça de preenchimento, ela não vai ser alterada, que era o que estava acontecendo quando nós fazemos as referências relativas.
ela vai ser sempre uma célula fixa. Então, a referência absoluta da célula, ela sempre vai assumir essa fórmula. Então, vai ser o cifrão, a coluna da célula referenciada, cifrão novamente e a linha da célula referenciada. O cifrão, ele significa que a célula ela foi travada. Então, a fórmula ela pode ser movida para qualquer outra célula, mas a referência sempre vai se manter. E para que a gente consiga travar uma célula, ou seja, utilizar a referência absoluta, nós devemos escrever a fórmula relacionando as células, e quando digitarmos a célula que nós não queremos que varie, nós vamos apertar a tecla F4 do teclado. A referência absoluta ela é muito utilizada quando nós queremos fazer operações em várias células, só que um dos termos dessa fórmula ele sempre vai se manter fixo, ele vai ser o mesmo. Então, o termo que nós queremos que se repita em todas as fórmulas, nós vamos deixar ele separado em uma célula, e quando nós formos escrever a fórmula na célula, o valor fixo ele vai ser travado, para que quando nós formos utilizar a função de autopreenchimento de fórmulas, ele não ocorra incremento desse valor fixo, dessa célula travada. Aqui nós vamos realizar um exemplo que vai ficar bem visível esse conceito de referência absoluta. Então, aqui nós temos um exemplo na qual nós temos uma solução de 50 litros e ela contém quantidades em mols de diversas substâncias. E para o cálculo da concentração, nós sabemos que nós devemos dividir o número de mols pelo volume total. Entretanto, como todos estão imersos na mesma solução, o volume ele deve permanecer constante em cada fórmula. Então, quando eu for calcular a concentração do metano, que eu tenho que dividir o número de mols pelo volume, para o butano vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o número de mols. Mas o volume vai ser o mesmo, já que eles estão imersos na mesma substância. Então, como que nós vamos realizar esse exercício? A gente vai vir aqui na célula da concentração, nós vamos inserir uma fórmula, porque nós queremos realizar um cálculo, então nós vamos colocar o sinal de igual, e a minha fórmula é dividir o número de mols de metano pelo volume total da substância. Então, eu vou fazer referência a essa célula onde contém o número de mols de metano, então basta eu clicar ou então digitar C9, e eu tenho que dividir pelo volume total da solução, que no nosso caso é 50. Então, utilizar o operador aritmético da divisão, que é a barra. E agora eu vou fazer referência à célula do volume. E aqui nós sabemos que esse cálculo nós vamos realizar ele para todas as outras substâncias. O que vai mudar é o número de mols, mas esse volume ele sempre vai se manter fixo. Então eu posso travar essa célula D7, a célula do volume. E para travar, a gente vai apertar a tecla F4. Perceba que o Excel automaticamente já travou essa célula, ele já colocou o sinal do cifrão, e quando nós dermos Enter, ele vai dar o resultado dessa divisão. E agora, para a gente terminar esse exercício, nós vamos utilizar a alça de preenchimento. Então, nós vamos clicar na célula do metano, que é a célula que contém a fórmula que nós queremos replicar para os demais. Aqui no canto inferior direito, até aparecer a alça de preenchimento, a gente vai clicar e arrastar até o último espaço. E o Excel ele vai realizar todos os cálculos, ele pegou o número de mols de cada substância e dividiu pelo mesmo valor do volume, porque eles estão imersos na mesma substância, então o volume vai ser sempre igual. E aqui, pessoal, a gente consegue perceber, quando a gente abre a célula, clica 2 vezes sobre a célula, a gente abre essa fórmula, nós vimos aqui que a conta que o Excel realizou foi a célula C9 dividida pela célula D7. Quando nós vamos para debaixo, perceba que o Excel agora ele realizou a conta de C10 dividido por D7. Então, perceba que o que foi mudando foi apenas o número de mols. O valor do volume permaneceu o mesmo, ou seja, é sempre esse volume de 50 litros para todos os casos.
Então, se a gente abrir todas as células, nós vamos perceber que o que muda é apenas a célula onde contém o número de mols. A célula do volume permaneceu a mesma para todos. E aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente fez para referência relativa, a gente também tem para referência absoluta, que quando nós mudamos os valores das células referenciadas, automaticamente o resultado também vai mudar. Então, se aqui no meu volume eu mudasse de 50, eu colocasse agora 40, perceba que o Excel ele realiza os cálculos todos novamente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês todos tenham entendido um pouquinho sobre como funcionam as referências no Excel.